Você sabia que um simples clinque metálico podia decidir o destino de um soldado em plena guerra? Esse som vinha de um M1 Garand, primeiro fuzil semiautomático confiável a ser usado em grande escala. Uma arma que virou um símbolo de inovação e mudou completamente o rumo dos conflitos no século XX. Hoje, aqui no Era das Invenções, eu vou te contar toda a trajetória dessa arma, desde o contexto que ela surgiu até as curiosidades que a cercam. E já vou pedir uma coisa, deixa o like logo no começo, porque o vídeo está cheio de detalhes que muita gente não conhece, e eu sei que você vai querer acompanhar até o final. Ah, e fica até o último minuto, porque eu vou revelar um mito sobre o Garand, que foi espalhado por décadas, mas que a ciência e os relatos históricos provaram ser diferente daquilo que todo mundo acredita. Antes do Garand, os campos de batalha eram dominados pelos fuzis de ferrolho. Imagine você em meio ao caos de uma trincheira, tendo que disparar um único tiro, puxar o ferrolho manualmente, mirar e repetir todo o processo. Era assim com o rifle Springfield, que servia como padrão para todos os soldados americanos na época. Só que enquanto os Estados Unidos mantinham esse sistema, outros exércitos já começavam a testar armas automáticas. E aqui entra a grande sacada. Os americanos precisavam de um fuzil que fosse rápido, resistente e fácil de usar. Algo que revolucionasse o jeito de combater. Segura aí, que o personagem responsável por essa mudança tinha uma história tão surpreendente quanto a própria arma. Esse personagem era John Garand, um engenheiro canadense que trabalhava para o arsenal de Springfield. Ele era um homem metódico que passou anos testando seus protótipos e aperfeiçoando cada detalhe. Depois de inúmeras tentativas, ele criou o primeiro fuzil semiautomático confiável do mundo. Em 1936, o exército americano aprovou oficialmente o modelo, e assim nascia o M1 Garand. Um fuzil que não exigia mais movimentos manuais a cada disparo. O soldado podia atirar 8 vezes seguidas até que o clipe fosse ejetado com aquele som icônico do clink. Mas esse detalhe do barulho tem uma história curiosa que já vou te revelar. O clink metálico se tornou uma marca registrada do Garand, mas também gerou uma discussão até hoje. Para os soldados, era um sinal claro que era hora de recarregar. Já para os inimigos, muitos acreditavam que esse som denunciavam quando o soldado estava sem munição, deixando-o vulnerável. Existem até histórias de alemães que se aproveitam disso, avançando quando ouvem o barulho. Mas aqui vai a reviravolta. Pesquisas posteriores e relatos de combate mostram que no meio do barulho de uma batalha, esse clink dificilmente se destacava. Ou seja, a ideia que o som entregava ao soldado virou mais um mito que realidade. De qualquer forma, o Garand era tão eficiente que as polêmicas não diminuíram a sua fama. Não é à toa que o general George Patton chamou o Garand de a maior ferramenta de guerra já criada. E o impacto dele não se limitou à Segunda Guerra Mundial. O M1 Garand também foi usado na Guerra da Coreia e se espalhou por mais de 40 países, inclusive o Brasil. Sim, o nosso exército também utilizou esse fuzil lendário. Essa expansão internacional só reforça como ele foi marcante na história militar. Até hoje, colecionadores e atiradores esportivos utilizam e valorizam o Garand como uma verdadeira peça de museu vivo, carregada de significado histórico. E aqui vai mais uma curiosidade. Muitos soldados diziam que a confiança de saber que tinha em mãos uma arma mais rápida e moderna aumentava a moral no campo de batalha, algo que não dá para medir em números, mas que faz a diferença enorme em prática. O M1 Garand não foi apenas uma arma, mas um divisor de águas na guerra moderna. Ele deu aos soldados americanos uma vantagem crucial, mudou uma forma de lutar e deixou uma marca que atravessa gerações. Agora eu quero saber de você, será que o Garand foi mesmo a maior invenção bélica do seu tempo? Ou existem rivais que merecem esse título? Comenta aqui embaixo porque eu leio todos os comentários e quero muito saber sua opinião. E claro, se curtiu esse mergulho na história, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora no Era das Invenções. E até o próximo vídeo.